de alívio no Vasco da Gama. Recuperação judicial é aprovada, o Gigante da Colina respira e pensa alto para 2026. O Vasco muito próximo de fazer contratações de impacto para que o elenco tenha condições de disputar coisas grandiosas no próximo ano. Isso mesmo, negociações impactantes aí com relação a Brian Rodrigues, com relação a Nino, a Arana, com relação a um jogador misterioso do São Paulo, que muito se fala, de Luciano, do Gigante da Colina. E tudo isso já teria o dedo aí de Leila Pereira no Vasco da Gama. E por falar em Leila Pereira, essa situação amadurece a cada segundo. Treta do Conselho Deliberativo lá do Palmeiras, encabeçado pelo líder da oposição, o Savério Orlandi, que foi oposição a Leila na última eleição, por conta dessa aproximação com o Gigante da Colina. Além disso, a gente vai falar de Vasco da Gama e Fortaleza, força máxima, e tem uma novidade aí com relação ao garoto Ryan. Isso mesmo. Eu peço a você, meu amigo vascaíno, para você se inscrever no nosso canal e vir a fazer parte da nossa família de Cruz Maltinos. Estamos colocando vídeos aqui no nosso canal às 10h40 da manhã, 6 horas da tarde e a nossa tradicional live às 21h30. Meus amigos, vamos começar com essa notícia histórica, porque ontem a recuperação judicial do Vasco foi aprovada por 97% dos seus credores. Até o Valdir Bigode aceitou o acordo proposto pelo Vasco da Gama. E para o Gigante da Colina é um alívio, porque diante do desságio, o Vasco da Gama vai ter uma amortização grandiosa na sua dívida. Agora é os caras pagarem certinho, não pode ficar sem pagar. Se ficar sem pagar, é falência, mas o Vasco consegue compor a sua dívida. E, de quebra, o Vasco terá mais 6 meses, podendo prorrogar por mais 6 as execuções. Eu me refiro aqui a penhoras e coisas dessa natureza. Perfeito? Então, uma notícia muito boa, que agora não tem mais desculpa. Ah, não tem dinheiro, a dívida do Vasco está composta, é só pagar certinho, que não vai ter problema. Vamos falar aqui de Vasco da Gama e Fortaleza, porque vai ser força máxima, tá? Ontem o Baixinho Romário esteve lá no CT Moacir Barbosa, e a grande novidade é que, além do Cuesta, o nosso bravo Thiago Mendes treinou bem, tá? E é mais uma opção para a volância do Vasco da Gama. Quem acompanhou o treinamento ontem no CT Moacir Barbosa disse que, visivelmente, o Thiago Mendes está uns 5 quilos mais magro aí. Emagreceu bastante. Mudanças no time do Vasco da Gama. O Cuesta, zagueiro titular absoluto da posição. Com a entrada do Cuesta, vai sobrar
para um cara desse sair do meio campo, porque o Diniz vai jogar com toda certeza com 2 volantes. E aí eu pergunto para você, Hugo Moura, Tietê ou Barros? Quem você sacaria do time? Porque a zaga agora é Cuesta, a zaga agora é Robert Renan, Hugo Moura disputa a vaga no meio. Deixe nos comentários quem você barraria na lateral direita, treinando como titular o Paulinho. Hoje o PH entrou, fez um bom amistoso pela seleção brasileira, estreou, e o nosso bravo Vegete, tá? Vai pegar um banquinho aí, porque o Carlos Andrés Gomes, o colombiano, está treinando como titular. Novidades com relação à situação da renovação de contrato do Ryan, tá? Informação que vem pelo período da manhã é que tão logo termine o Campeonato Brasileiro, o Vasco vai fazer renovação de contrato do Ryan, estender esse vínculo empregatício com o Ryan até dezembro de 2027. O objetivo do Gigante da Colina é se resguardar, porque há clubes aí querendo pagar a multa rescisória do Ryan. Hoje, 40 milhões de euros pelo Ryan é pouco. O Nottingham Forest demonstrou esse interesse, o clube do Marinax, assim como o Al Hilal, lá da Arábia Saudita. Então, é o seguinte, o Vasco está atento a essa situação. Falando aqui sobre reforço, tá? O Admar Lopes, ele está firme e forte no mercado. O Vasco vai fazer uma reformulação no seu plantel. Existem alguns jogadores com proposta para deixar o Vasco, alguns até acertados já estão para deixar o clube, como é a situação do Piton. Eu tive uma informação hoje pela manhã que o Piton tem uma proposta do Milan, da Itália, de 10 milhões de euros. E o Piton já está apalavrado com o Milan. Assim como o Vasco tem negociações em curso com o jogador Guilherme Arana. O Guilherme Arana chega para ser o substituto de Piton, que está indo para o Milan. O Vasco quer pegar essa grana que o Milan vai investir para poder fazer a recomposição do elenco no Guilherme Arana. Outra situação que a gente passa para vocês é a situação do jogador Brian Rodrigues. O vínculo empregatício do Brian Rodrigues com a equipe, tá, do América do México está terminando em junho de 2026. O Vasco negocia, uma informação que a gente está passando em primeira mão, confirmadíssima, um pré-contrato com o Brian Rodrigues, e o Brian Rodrigues pode chegar aqui no Vasco da Gama a custo zero. Uma jogada de mestre aí do nosso Admar Lopes, que está trabalhando nesse sentido, e não está descartada a possibilidade do Admar ir ao México. A gente também teve uma informação ontem, vinda do querido Zé Colmeia, sobre a situação do jogador do São Paulo. Tá? Muitos burburinhos de que esse jogador seja o Luciano. Belo atacante, o Vasco tentou trazer na gestão da 777 Partners, o Alexandre Matos, não deu certo. Os valores é algo em torno de 2,5 milhões de euros nessa negociação. Jogador que já tem 32 anos de idade, um pouco desgastado lá no São Paulo e que quer respirar novos ares. Bom, além da negociação com o Nino, que não é novidade para ninguém. Agora, o que caiu
como bomba impactante esse interesse da Leila no Clube de Regatas Vasco da Gama. Está dando o que falar no Conselho Deliberativo do Palmeiras. Na nossa live das 21h30, vou falar sobre isso. Porque o líder da oposição do Palmeiras, o Savério Orlandi, cobrou no Conselho Deliberativo explicações com relação ao investimento que a Leila está fazendo aqui no Vasco. Não só na questão envolvendo o empréstimo, mas na questão do empréstimo da aeronave particular da Leila, certo? Para o translado dos Gigantes da Colina em determinados jogos. Então, é o seguinte, essa situação da Leila está pintando com muita força. Isso tem deixado muitas pessoas nervosas aí nos bastidores, até pelas condições de empréstimo que ela fez aqui, que foram muito abaixo do mercado. Na parte da noite, a gente vai falar muito sobre isso, notícias boas aí para o Vasco da Gama, e estamos juntos. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!